Na preparação, eu não estava muito ansiosa no intercâmbio, porque eu acho que a ficha não tinha caído direito. Depois, na semana que saiu a data da viagem, foi que a ficha começou a cair, mas só caiu totalmente lá na Espanha mesmo. Mas a preparação para mim foi normal. Eu fiquei ansiosa, porque eu não estava acreditando que eu ia pro intercâmbio. A minha preparação foi bem, acho que ansiosa, acho que é a palavra que define, porque era um sonho que eu estava realizando e minha família me ajudou, meus amigos me ajudaram, e desde quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no intercâmbio, foi ansiedade daqui pra frente. Então, antes do intercâmbio em si, tiveram as reuniões de preparação que foram reuniões de pré-embarque, a reunião de orientação e logo após o embarque em si. Então, foi isso. Minha mãe tinha medo de me deixar viajar, mas ela sabia que era meu grande sonho. Então, ela abriu mão disso. E foi isso. Eu viajei no dia 31 de agosto de 2013. Então, a preparação pra mim, assim, ocorreu tudo muito rápido. Porque quando eu soube que ia viajar, foi aquela correria, né, com os papéis pra autenticar. E essas coisas todas. Ir ao médico, conseguir um bom médico, né, que quisesse preencher os meus papéis, que eu acho que eu corri um dia todo atrás de um médico e não consegui. Depois eu fui um outro, graças a Deus deu tudo certo. Eu conheci minha família uma semana antes da viagem e a viagem foi assim, eu não estava acreditando muito que ia viajar, a ficha não tinha caído ainda e realmente só veio cair 3 dias antes da viagem, que foi quando eu soube realmente que ia viajar. Então foi aquela correria para arrumar mala, despedir da família, ver todo mundo antes de viajar. Então foi isso, foi bem corrido, mas foi muito... Desde que eu soube que eu ia viajar, que eu passei pelo todo o processo do intercâmbio, depois de entregar vários papéis e pela espera de saber o lugar, foi tudo muito corrido, tudo muito ansioso. Eu fiquei muito ansiosa, eu sempre estudava muito para quando chegar lá, ter uma desenvoltura melhor na fala, já que eles falam tão rápido. A preparação foi uma coisa, para mim, foi muito rápido. Aconteceu, a notícia chegou e eu tentei ao máximo não ligar muito para isso. Continuei indo para a escola, participando das aulas e tal, e eu meio que esqueci do intercâmbio. Eu procurei não pensar muito nisso. Chegou algumas semanas antes e aí eu comecei a me preocupar, eu arrumei as malas e tal. E foi aí que eu realmente me preparei. Na verdade, na minha mala não levei muita coisa, não. 3 mudas de roupa e foi o suficiente para eu sobreviver lá. Quando eu descobri que ia viajar, eu fiquei um pouco nervosa, mas faltava muito tempo. Mas quando chegou, depois de várias reuniões e tal, faltava uma semana aí que eu me toquei. Meu Deus, eu vou viajar, vou dar tchau a todo mundo. E minha família me apoiou bastante, meu pai principalmente. Ele sabia o que eu queria e que era viajar e conhecer outras pessoas, outra cultura. Então, foi uma ansiedade enorme. Quando chegou no dia da viagem, tava todo mundo lá, não só minha família, mas todos chorando. Aí, me contaminou e eu comecei a chorar. Aí, eu sabia que eu ia passar meses sem vê-los e me derramei lá. O meu embarque, ele foi de manhã, cedinho, às 7 horas. E eu tinha que sair de casa mais ou menos de madrugada e chegar no aeroporto às 4. Então, eu fiquei meio receosa porque não tinha como despedir dos meus amigos, porque o horário era difícil. Mas alguns foram e minha família também. E no dia do embarque eu estava muito nervosa, ao contrário dos dias anteriores, que eu estava normal. No dia eu fiquei muito nervosa, porque aí era que minha ficha estava caindo, que eu ia passar 5 meses longe da minha família. Então, a gente chegou no aeroporto, a gente arrumou tudo, pegamos a bolsa e fomos tirar foto de todo o grupo. Na hora da foto eu chorei muito, porque eu ia sentir muita saudade. A hora mais difícil para mim foi quando eu fui me despedir da minha família e dos meus amigos, porque foi um misto de eu vou, não vou, mas
foi tudo bem. E então a gente foi, teve um voo tranquilo. E quando chegou na Espanha, em Madrid, foi uma sensação muito boa, muito boa. E a gente aproveitou lá e pegou o trem e foi para cada um para sua cidade. E quando eu vi minha família lá no trem, o meu coração começou a acelerar e aí sim a minha ficha caiu, porque eu tinha chegado na Espanha, eu ia passar 5 meses, então eu já começou a falar o espanhol, aí começou assim o intercâmbio em si. De Recife, fomos para Miami, foi um grupo bem grande, lá a gente se dividiu. O pessoal que foi para Arizona, a gente chegou em Phoenix depois de umas 3 horas, mais ou menos, de voo, umas 3, 4 horas. E foi muito legal, porque estavam praticamente todos os host families lá. E foi incrível ser acolhido lá, foi muito incrível ver a minha família lá. Foi estranho ao mesmo tempo, porque eu não conseguia entender muito. Por mais que você estude antes, o impacto é bem forte. O clima também estava bem quente lá, era um ar seco. Mas a gente foi se acostumando com o tempo. E no dia do meu embarque, eu tinha que chegar lá no aeroporto às 5, 6, se eu não me engano, para entrar no avião e ir para os Estados Unidos às 9 horas da manhã. Graças a Deus eu consegui ver alguns amigos, alguns iam viajar comigo no mesmo avião. E eu tava super tranquila, não sei como eu tava tranquila, mas eu tava. Então, na hora do embarque, eu vi minha família chorando, todo mundo chorando. Aí, meu Deus, eu vou viajar de verdade. Aí tá, na hora que cheguei lá nos Estados Unidos, a gente pegou um avião de Recife pra Miami, de Miami pra Phoenix. Acho que foram 8 horas, mais ou menos, 8, 9 de Recife pra Miami, 4 de Miami pra Phoenix. Então, quando a gente chegou lá, aí a gente sabe, né, quando vai saindo do avião, já vai de encontro com a família. A minha host mom tava lá com um cartazinho dizendo Welcome to America. E foi muito emocionante. Eu não sabia como reagir, porque daí que você percebe, não, estou nos Estados Unidos. Então foi muito legal, foi muito emocionante ver essa ótima recepção que eles fizeram pra gente. Foi isso. A viagem foi longa, depois de Miami a gente foi pra Chicago, de Chicago pra Kentucky, e Kentucky não tinha muita gente perto da gente lá, poucas pessoas foram pra Kentucky. Eu cheguei lá, depois de, acho que, 1 dia e meio de viagem. Cheguei cansada, minha família estava pra lá pra me receber. Eu não sabia quem era minha mãe nem o meu pai. E quando eu cheguei foi uma surpresa. Mas a família que eu fiquei foi uma família humilde. Tinha minha host mother tem um namorado, uma filha e um filho que não morava mais na casa. E a gente se deu muito bem. Eles eram muito legais, eles faziam comidas de vários lugares do mundo, que ela cozinhava muito bem. A gente conversava toda noite a gente conversava sobre um tópico diferente, sobre como é no Brasil e temas culturais de como é nos Estados Unidos, e isso era muito interessante. Ele me acrescentou bastante culturalmente e eu gostei muito disso. A convivência com a família foi de família, né? Teve seus problemas, mas a gente resolveu. A minha família, ela foi perfeita pra mim. Ela era composta era uma mãe e 6 filhos. No começo eu espantei, poxa, eu vou ter 6 irmãos, mas depois eles foram fundamentais pro avanço do meu espanhol, porque eles sempre dialogavam comigo, conversavam, e logo quando eu cheguei eu não tive aquele impacto, vou ter que falar espanhol agora. Eles já começaram a falar comigo e eu fui já praticando. E sempre que eu tinha alguma dúvida, eles me ajudavam. E a mãe sempre que podia me ajudava, qualquer dúvida, qualquer apoio que eu precisasse, ela estava lá. A minha família foi fundamental no meu intercambio y agradeço mucho. Hola, buenas. Yo he sido la madre de Clara aquí en Cádiz y la verdad que la experiencia con ella fue fantástica. Primero porque aprendimos mucho de su cultura y luego pues gracias a ella. Y luego ella pues aprendió mucho de nuestra cultura pues gracias a nosotros.
El hecho de que ella hubiese estado en una familia con niños, pues que estaban constantemente hablándole y preguntándole en español, le permitió a ella pues aprender el español y avanzar mucho en el conocimiento del español. Por otra parte, pues las excursiones que hizo en Cádiz, en la provincia de Cádiz, pues le posibilitó que ella pues aprendiera mucho de la ciudad y de las provincias cercanas. Para nosotros ha sido un grato placer poder contar con Clara e esperamos que pueda volver outra vez. Eu tive duas famílias. Eu fiquei com a minha família, a oficial, que foi a primeira, e após 2 meses eu troquei por problemas e fui para uma segunda família que foi maravilhosa para mim. Foi a melhor parte do meu intercâmbio. Até hoje eu considero como minha família mesmo, de verdade. A adaptação com a família foi ótima, eu amei muito eles, foi algo incrível. Eu nunca pude imaginar que eu ia ser tão bem acolhida. Acho que eu me senti realmente em casa, né? Em uma outra casa, no lar americano. Foi muito legal. Minha host mom era super legal. Host brother também. Host sister. Foi muito massa. Então, a minha família era composta por uma mãe, minha host mom, e um irmãozinho de 1 ano quando eu cheguei lá. Agora ele tem 2. Então, eles foram essenciais para o meu intercâmbio. A host mom sempre me ajudou muito em tudo que eu precisei. Então, ela me levava para conhecer vários lugares, conheci muitos lugares com ela e com meu irmãozinho. E eu amei ter o meu host brother, porque ele sempre foi muito doce comigo. Eu tratava ele como se fosse meu irmão de verdade. Ele sempre muito carinhoso, brincando comigo, pegando na mão para me levar para brincar com ele. E eu sinto muita falta deles. Minha família é uma família muito simples, que trabalha muito, nunca ficava em casa. Minha mãe era cozinheira de um bar e o meu pai era o balconista do bar, que o bar era do filho. Aí no segundo dia, ou foi no terceiro dia, a gente foi fazer matrícula na escola. E aí eu já senti um clima mais pesado, porque ali o pessoal já estava falando inglês assim. Era o pessoal mais adolescente e estavam falando inglês muito rápido. E por mais que eu já tinha um conhecimento de inglês, foi complicado. Nas primeiras semanas eu tive dor de cabeça, porque eu comecei a pensar em inglês e falar inglês, e isso foi, acho que na maioria das pessoas tiveram dores de cabeça, que é normal, mas a gente fez a matrícula, um pouco de dificuldade também, teve uma questão que eu queria fazer física, mas eles não deixaram porque eu tinha que ter um nível maior de álgebra, porém eu pedi para fazer física, eles deixaram e acabou que a gente se deu. Eu me dei muito bem em física e continuei e adorei muito, professores muito bons, escola ótima, infraestrutura muito boa também, um ginásio assim só pra gente e tal, e muito bom. A escola foi bem legal, porque eu vi o método de ensino da Espanha, que não é tão diferente do Brasil. Mas eu aprendi muito na escola, os professores falando, porque logo quando eu cheguei eu ainda tinha que me adaptar a escutar o espanhol. Os professores falavam muito rápido e depois de um tempo eu me acostumei. E na escola também eu conheci alguns amigos que me ajudaram muito no decorrer do intercâmbio. E os professores ajudaram a gente também, porque viram que a gente era estrangeiro, então ajudavam a gente o máximo que podia. E foi bem legal. E na escola foi onde eu realmente aprendi a língua. Hey Kylie! And everybody else right now! Go ladies! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
lá do Brasil, começando pelo tamanho, né, que é gigante, é uma verdadeira high school americana. Então, foi muito boa essa experiência lá na escola. Tinha campo de futebol americano, de beisebol, quadra de basquete, vôlei, então era muito grande. E foi muito legal também a experiência que a gente pôde compartilhar com os outros intercambistas, né, que tinha gente lá da Alemanha, da Dinamarca, da China, República Dominicana. Então foi muito bom essa troca de experiência, a gente pôde conhecer mais sobre a cultura dos outros países e fazer bastante amigos. Na escola, quando eu cheguei, o primeiro dia de aula foi meio que horrível, porque todos ficavam olhando pra você e perguntavam: tem mais gente do Brasil? Aí a gente falava: não. Aí a gente praticamente quando chegou, não entendíamos nada do que eles falavam, que era muito rápido. A escola foi muito boa, porque a gente pôde viajar com eles para vários lugares. E a gente, assim, uma coisa legal da cultura americana é que na escola eles valorizam muito a música, a arte, os esportes. E eu tive a oportunidade de começar a aprender piano, foi incrível. A minha host mom, ela é professora de piano e tinha um piano em casa, isso ajudou bastante. E foi uma experiência demais, ótima. E também pude participar do time de vôlei, foi super bom. Pude ir para outras cidades para jogar, foi incrível. As meninas eram super legais comigo. Amigos eu fiz muitos, muitos mesmo. Eu procurei ao máximo não fazer amizades com o pessoal do intercâmbio e não fiz. Fiz algumas só, mas eu não falava português. Eu saía muito com meus amigos americanos, a gente jogava boliche e saía para vários cantos de natação. Então amigos eu tive muitos e fizeram muitas saudades, mas eu ainda falo com muitos deles. Na escola, eu teve alguns amigos, mas era muito... Eles gostavam muito de zoar, mas deu pra fazer alguns amigos. Os amigos que eu fiz lá foram fundamentais para o meu intercâmbio. Os brasileiros, no começo, me ajudaram muito a adaptar na cidade, a gente se adaptou junto. Fiz vários amigos de vários lugares, de todos os lugares do mundo. E foram eles, junto com a escola, que me ajudaram o intercâmbio inteiro. Então, sobre os amigos. Uma coisa muito legal de ter feito amigos lá é porque você conhece gente de todo lugar do mundo, né? Os intercambistas, por exemplo, eu conheci gente da Alemanha, da República Dominicana, Dinamarca. Fiz muitos amigos chineses também. A maioria de lá dos intercambistas era realmente da Ásia, China, Taiwan, Hong Kong também. Então foi muito legal essa troca de experiências, que a gente aprende mais sobre a cultura deles e tem essa troca. As viagens com a escola tiveram muitas. Eu primeiro acho que foi pro México, passei uns 3 dias lá, foi incrível. Primeira vez vendo o Oceano Pacífico, bem diferente. Foi bem legal, porque assim, eu não sei muito de espanhol, a gente teve contato com nativos de lá e foi estranho tentar falar com eles meio português, espanhol, inglês. Outra viagem a gente foi pra Utah. Numa viagem de esqui. Acho que foi uma semana, menos de uma semana, uns 4 dias esquiando. Foi perfeito. Nunca vi que eu conseguisse esquiar na minha vida. A primeira vez que eu vi neve foi no Grand Canyon, na viagem do Grand Canyon. Foi uma sensação incrível. Eu acho que é legal isso de você poder viajar e ter contato com outros climas, outras culturas, outras pessoas. Acho que é uma das partes mais importantes.
Okay. Happy trails to you. You too. You girls aren't here for a lesson. No. We already asked you that, didn't we? Yeah. There. You, no lesson? Então, tudo isso foi muito bom. A gente foi em Las Vegas. Foi muito bom essa oportunidade de poder conhecer mais outros lugares nos Estados Unidos. Durante o intercâmbio inteiro eu fiz 2 viagens grandes, assim, que a primeira foi para Las Vegas, que foi a melhor de todas. Então, eu passei 3 dias em Las Vegas e foi o melhor final de semana da minha vida, porque eu conheci todos aqueles pontos turísticos que a gente vê em filme. E a segunda viagem foi para o México, uma vez que minha hostmother ela era mexicana, então a gente foi visitar a família dela e a gente passou uma semana no México. Eu fiz várias viagens dentro e fora da província de Andalucia. Fui para Sevilha, Córdoba, Jerez de la Frontera, fui para Bahia Sul, que era um centro comercial muito bom. As viagens foram muito legais porque eu conheci várias cidades históricas, como Sevilha, Córdoba. E quando a gente estava voltando, na ida e na volta, a gente passou por Madrid, que foi também muito legal. A despedida foi meio horrível, né? Eu nunca pensei que eu pudesse ficar tão apegada à minha host family. Porque quando você deixa o Brasil, você tem data marcada para voltar mais para lá. Eu não sei quando eu poderei vê-los de novo. Eu espero que breve. Na volta para casa, na volta para o Brasil, foi muito, assim, foi uma ansiedade misturada com um pouco de tristeza, porque eu já estava acostumada com a comida, com a minha família e tudo. Então, assim, na despedida foi um chororô danado. Quando a gente estava prestes a chegar no Brasil, que a gente desceu as escadas e a gente viu todo mundo gritando, a família todinha, meu Deus. A pior parte, com certeza, foi a despedida. Eu me despedi do meu irmãozinho um dia antes. A gente ficou conversando com ele sobre isso. Parecia que ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E na chegada ao Brasil, estava todo mundo esperando lá. Minha família, alguns amigos. Foi muito bom poder rever, né, a família depois de 5 meses, mais ou menos, fora do Brasil. A despedida, eu acordei muito cedo e foi bem emocionante. Quando chegou no trem, na estação, eu comecei a chorar. E quando eu cheguei ao Brasil, no portão de embarque, assim, de desembarque, eu vi todo mundo e eu comecei a chorar de tanta alegria. Eu ainda tinha que pegar as malas e enfrentar uma fila. A despedida foi num restaurante tailandês, uma mesa redonda, todos estavam lá, a gente comeu bastante, conversou e fez planos para o futuro. E acabou que nesse dia eu não consegui dormir. No dia seguinte foi o meu aniversário, 13 de janeiro, e no dia seguinte ao meu aniversário foi o embarque de volta. E eu estava muito nervoso, não consegui dormir. Então, somando o tempo todo que eu fiquei acordado, foram 52 horas acordado.